Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito. Louvo a Deus pela sua vida, por estar firme aqui mais um dia para lermos a palavra de Deus. Já convido você também que chegou aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, venha fazer parte se você é cristão, se você nunca leu a Bíblia, ou então se já leu algumas coisas, algumas passagens, venha se alimentar da palavra de Deus, lendo diariamente conosco a Bíblia. Amém? 15 a 20 minutos diário e em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que maravilha, fortalecendo a nossa fé, nossa caminhada, o quanto que nós vamos aprender mais do nosso Deus, aprender a caminhar com Ele, a ouvir a sua voz, o Espírito Santo diariamente falando conosco. Amém? Então se inscreva no canal, clique no link e vá para a playlist, inicie sua leitura no dia 1º. Amém? Vamos orar a Deus, como de costume, agradecendo pela oportunidade da leitura no dia de hoje. Amém? Feche seus olhos e ore. Seu Deus, eterno Pai, poderoso, Deus maravilhoso, nosso Pai, nosso protetor, Deus, te agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia que se renovou este dia na vida de todos os meus irmãos, nas nossas vidas. Ó Pai, continua falando conosco, continua nos abençoando com a tua presença, com o teu amor. Espírito Santo, guia a leitura no dia de hoje, fala aos nossos corações, porque precisamos te ouvir. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 8. Vamos iniciar a leitura no dia de hoje. Amém. Números, capítulo 8. As lamparinas do candelabro. Amém. Todos encontraram? Uma observação, alguns irmãos perguntaram qual a versão que eu estou lendo. Amém. A versão que eu estou lendo é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Às vezes eu altero, leio em outras versões. Só que o intuito eu tento trazer aqui uma leitura mais fácil, mais simples de entender. Porque tem pessoas que realmente não têm o hábito da leitura. Tem pessoas que acham outras versões muito complicadas, difíceis de ler. Entendeu? Então essa linguagem é mais fácil. E o mais importante aqui é adquirirmos o hábito da leitura, do entendimento. Se você tem outra Bíblia, não tem problema. Vai fazer total sentido, você vai acompanhando na sua leitura aí, amém? Você vai acompanhando na sua Bíblia e é a mesma palavra de Deus, amém? Vamos lá, Números capítulo 8, as lamparinas do candelabro começa da seguinte forma: o seu Deus disse a Moisés, fale com Arão e diga-lhe o seguinte: quando você colocar as 7 lamparinas no candelabro, faça com que as lamparinas iluminem o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lamparinas de modo que iluminassem o espaço em frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era de ouro batido, a sua base, as suas flores, tudo era de ouro batido de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. A purificação e a dedicação dos levitas. O seu Deus disse a Moisés: separe os levitas dos outros israelitas e purifique-os. Para purificá-los, faça o seguinte: borrife sobre eles a água da purificação. Eles devem rapar todo o corpo e lavar as suas roupas. Assim, eles ficarão purificados. Então, pegarão um touro novo com oferta de cereais, feita da melhor farinha misturada com azeite. E você pegará outro touro novo como oferta para tirar pecados. Em seguida, você reunirá todo o povo de Israel e fará com que os levitas fiquem em frente da tenda sagrada. Então o povo de Israel porá as mãos sobre a cabeça dos levitas. E aí Arão separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Assim os levitas poderão fazer o meu serviço. Os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos 2 touros. Um deles será oferecido como oferta para tirar pecados e o outro como oferta que será completamente queimada para purificar os levitas. Separe os levitas como uma oferta especial para mim e que Arão e os seus filhos sejam os chefes deles. Separe os levitas dos outros israelitas a fim de que sejam meus. Depois que você purificar e separar os levitas, eles estarão preparados para trabalhar na tenda. Eles foram separados do meio dos israelitas para serem meus, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel. Eles são meus. Quando matei todos os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim o filho mais velho de cada família israelita e a primeira cria de cada animal. Agora estou ficando com os levitas em lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas. Agora entrego os levitas a Arão e aos seus filhos como oferta dos israelitas a fim de trabalharem na tenda para o povo de Israel, para conseguirem o perdão dos pecados e para protegerem os israelitas de alguma desgraça se chegarem muito perto do lugar santo.
Assim, Moisés, Arão e todo o povo de Israel cumpriram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e fez a cerimônia da purificação para eles. O povo fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda sagrada, dirigidos por Arão e pelos seus filhos. O seu Deus disse a Moisés: a lei a respeito dos levitas é esta: com a idade de 25 anos, cada levita começará o seu trabalho na tenda sagrada, e aos 50 anos deixará de trabalhar. Depois dessa idade, os levitas poderão ajudar os seus companheiros no trabalho deles na tenda, porém não serão responsáveis por nenhum serviço. É assim que você deverá organizar o serviço dos levitas. Glória a Deus. Dando continuidade, Números capítulo 9, a segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele disse: no dia 14 deste mês, começando ao anoitecer, o povo de Israel deve comemorar a festa da Páscoa, de acordo com todas as leis e ordens a respeito dela. Portanto, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa. Eles comemoraram no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Porém, alguns homens se tornaram impuros porque tocaram no morto e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Eles foram falar com Moisés e Arão e disseram: estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor com os outros israelitas no dia que já foi marcado? Então Moisés respondeu: esperem que eu vou falar com o Senhor para saber o que ele quer que vocês façam. Aí o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, ou se estiver longe viajando, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus o Senhor. Vocês a comemorarão um mês depois, no dia 14 do segundo mês, quando anoitecer. Nessa ocasião vocês comerão o animal com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem sobrar nada da comida para o dia seguinte e não quebrem nenhum osso do animal. Façam a comemoração de acordo com todas as leis da Páscoa. Mas pode acontecer que alguém esteja puro e não esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo, e será castigada por causa do seu pecado. Se algum estrangeiro que mora no meio de vocês quiser comemorar a Páscoa, terá de obedecer às leis e às ordens a respeito dessa festa. A mesma lei será para todos, tanto para os nascidos no país como para os estrangeiros. A nuvem sobre a tenda sagrada. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não saíam dali. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou um mês, ou mesmo um ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. De acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Glória a Deus! Temos que ser assim, né, irmãos? Até nos dias de hoje, seguir aquele que é o direcionamento de Deus. Amém? Vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Amém? Jesus chama os seus primeiros discípulos. Começa assim. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo.
Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Jesus e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus cura um paralítico. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia, e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo dentro de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: Quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvavam a Deus, dizendo: Que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com as outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor não jejuam. Jesus respondeu: Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Glória a Deus. Leitura de hoje.
completada, graças a Deus. Leitura maravilhosa, poderosa, né? Comente aqui abaixo com o seu amém. Coloque aqui abaixo qual o versículo que mais falou ao seu coração, que mais se identifica na leitura de hoje. Amém? Vamos orar agradecendo ao Pai? Senhor meu Deus, eterno Pai, Papai querido, te agradecemos por mais uma vez estar entre nós. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Obrigado por cada letra, por cada palavra proferida hoje, Senhor, na leitura da Tua Escritura. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Continua falando conosco, Pai, continua nos fortalecendo. Continua, Pai, nos sustentando. Que o inimigo não venha prevalecer sobre as nossas vidas e, pelo contrário, nós vamos cada vez mais nos fortalecer na Tua presença, na Tua graça. Porque sem Ti, ó Pai, nós pereceremos, mas contigo somos mais que vencedores. Ó Deus, continua conosco hoje e que amanhã esteja conosco também, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, assim oramos, Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, mais uma leitura concluída, meus irmãos. 65 dias, olha que maravilha, que bênção, cada dia melhor. Não tem sido fácil porque o inimigo se levanta contra nossas vidas, querendo nos fazer parar, mas quando estamos com o Senhor, quando nos esforçamos, quando buscamos, clamamos ao Senhor, Ele se manifesta em nós, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando coragem, nos dando ousadia. Amém? Então que assim continue sendo. Amanhã estaremos juntos aqui novamente. Já peço que todos deixem o seu like, comente aqui abaixo, amém, no vídeo, compartilhe também, amém, seja um abençoador na vida das pessoas, compartilhando os vídeos, convidando as pessoas para participar da leitura da palavra de Deus, que é perfeita, amém. Amanhã estaremos juntos novamente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até amanhã.